Olá, a paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos mais uma vez aqui dentro do quadro Momento de Reflexão. Você, meu amado, é bem-vindo. Você que está chegando aqui pela primeira vez, querendo, você pode estar aí se inscrevendo no canal e a cada programação, você querendo receber a notificação, você precisa também estar acionando o sininho, tá bom? Venha fazer parte junto conosco aqui já dentro desse contingente de 160 inscritos no momento, até o momento, tá bom? Vamos estar orando, vamos tratar deste tema, o preço da negligência no exercício da oração, tá bom? Para tanto vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida e a esperança que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar para que onde o Senhor estiver, nós também estejamos juntos. Enquanto aqui estivermos, nos ajuda, Senhor, em cada momento aqui dentro do canal e dentro de cada quadro, no que diz respeito a refletirmos, Senhor, na tua palavra. Dá-nos direção, sabedoria e graça. Abre nossos olhos, Pai, para que possamos ver e compreender as maravilhas da tua palavra. Faz isso, Senhor, é que nós pedimos e nos abençoa durante essa meditação, em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos e por tudo te damos graça. Amém. O texto bíblico que eu gostaria de estar lendo com vocês, eu separei aqui no slide, na tradução King James, que diz assim: deixa eu ver se é para vocês, tá? Que diz assim, Ezequiel capítulo 22, tá bom? Ezequiel capítulo 22, vou repetir a terceira vez para você gravar bem, você querendo ver na Bíblia. Ezequiel, profeta Ezequiel capítulo 22, versículo 30 e 31, os dois últimos versículos desse capítulo. E diz assim a palavra do Senhor: busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar, observe bem, que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Por isso derramarei toda a ira do meu zelo sobre o povo de Israel e os consumirei a todo fogo do meu furor, e eles que sofrerão as consequências de tudo que se planejaram e executaram de mal. Palavra de Yahvé, o soberano Deus. O contexto, amados, deste versículo bíblico trata-se já do cativeiro, onde Deus passa ali a tratar com os cativos em Babilônia através do profeta Ezequiel. Não foram poucas as vezes que antes de Israel for parar no cativeiro, Deus tinha levantado, madrugando e enviando os seus profetas, primeiramente para que
Israel se arrependesse dos seus pecados e para que eles não viessem a sofrer, né, a ira de Deus. Ainda que foram para o cativeiro, muitos o Senhor destruiu, muitos morreram sobre o fogo, né, do incêndio ali em Jerusalém, fora a questão também da invasão babilônica. Porém, o texto que bíblico Deus passa a tratar dentro do cativeiro um povo que ainda, amados, se encontrava em resistência pela razão, dado fato ou dada a razão pelo qual eles se encontravam ali. A ponto de até colocar Deus na parede, né, querendo avaliar o agir de Deus, tratando esse agir como se Deus fosse um Deus injusto. E Deus, pela sua misericórdia, ainda que ele não tivesse qualquer razão ou qualquer necessidade para se justificar, né, porque o próprio livro de Salomão, ali em Eclesiastes, diz do que se queixa o homem, queixe-se dos seus pecados. Porém, aí, ainda assim, Deus, ele sendo longânimo, ele levanta Ezequiel, que estava a caminho e se preparando, porque ele era do aliás sacerdotal, a ser um sacerdote, a trabalhar, a oferecer ali em Jerusalém sacrifícios. Porém, na segunda leva, se eu não estiver equivocado, dentre os cativos foi levado Ezequiel. Então, estando no cativeiro, já não tinha mais o exercício funcional pelo qual ele, e pela ordenança de Deus, ele exerceria. Porém, Deus toma Ezequiel e passa a usá-lo dentro do ministério profético, dentro do ministério de profeta. E aqui, do capítulo 22, do que eu fiquei estarrecido, não vou ler agora, você pode estar lendo depois do final desse vídeo, se você se preocupar em investigar mais e saber a razão do tamanho da misericórdia que Deus iria usar se ele encontrasse alguém clamando e suplicando por Israel, buscando primeiro exercer um testemunho influenciador, a ponto de incomodar o povo de Israel, de tal maneira que viesse a olhar para si próprio, a olhar para os seus pecados, começando do povo. Esse texto geralmente começa a tratar com os profetas de Deus através da velhice. Porém, no capítulo 22, nós observamos que Deus trata ao inverso. Deus trata primeiro falando dos pecados do povo, depois dos pecados dos sacerdotes e daqueles que tinham responsabilidade de trazer de guiar o povo no caminho. E, por último, ele fala dos profetas que, em vez de trazer uma palavra de Deus, eles falavam de visões pelas quais Deus não tinha dado. Profetizavam bênçãos e promoviam uma expectativa de esperança onde Deus não tinha promovido, não tinha dado essa ênfase de expectativa de esperança. E diante todos pecaram, ali no caso oportuno e do trato de Deus com Israel, Deus ele levanta Ezequiel para falar que dentre eles não tinha ninguém mais, não havia sequer um que buscasse a Deus. E quando eu li esse texto em Ezequiel 22:30, me chamou a atenção essa questão que agora eu vou estar tratando com os irmãos, baseado no versículo 30, sedimentado pelo versículo 30, sobre esse tema, o preço da negligência no exercício da oração. E aqui eu coloquei que este preço, o primeiro preço aqui que nós vemos, é a perda da oportunidade em face da expectativa divina. Amado, Deus, ele conhece o nosso sofrimento. Deus, ele conhece as condições que nós estamos passando,
as circunstâncias pela qual estamos vivendo. Porém, Deus, ele espera que nós, diante dessa realidade, e face a um testemunho de fé, a um exercício de fé, venhamos a buscar a face do Senhor. Até mesmo através do apóstolo Pedro, ele diz para que nós venhamos lançar toda a nossa ansiedade diante de Deus. E Paulo, ele fala aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, para que todas as coisas venham ser colocadas diante de Deus. E para que não venhamos ficar ansiosos, mas que venhamos a buscar a face do Senhor. E é interessante que a perda, o preço da negligência no exercício da nossa oração é justamente a perda desse momento. Negligenciarmos em estar buscando a face de Deus. E isso, fiado, observe que se torna um preço. Por quê? Porque Deus, ele tem essa expectativa. Deus, ele está de olho na nossa atitude como aqueles que creem realmente no Senhor. E que tem ele como o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que tem ele como o nosso escape. Aquele que está bem presente na hora, no momento do socorro. Bem presente para nos socorrer. Porque o texto diz de duas maneiras. Eu vi agora na leitura. Observe que nós vemos que ele diz, primeiro, busquei. Isso fala de expectativa. Deus estava procurando. É interessante isso, né? Que Deus busca, Deus procura o verdadeiro adorador, que adore em espírito e verdade. Mas nós vemos uma outra esfera da procura de Deus. Ele diz, busquei. E no final do versículo, ele diz, contudo, não encontrei uma só pessoa. Então, aqui gera esta compreensão que havia uma expectativa divina. O povo estava desviado à luz do que você pode estar lendo no capítulo 22, que é extenso, eu não vou ler. Você pode estar lendo depois. Ainda assim, Deus não estava motivado de imediato a derramar o seu juízo, a pôr a sua ira em exercício, em exercitar a sua ira que é justa, que é santa e que é conveniente para aqueles que se mantêm sobre a condição de rebelde, se coloca na condição de alguém que resiste a Deus. Não, ele não fez isso. Deus, ele buscou, ele procurou, como diz o Salmo 14, versículo 1, que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Ninguém que o buscasse, nenhum que o procurasse. Olha só o que Deus está falando conosco. Então, a primeira razão e o primeiro preço dessa negligência no exercício da oração é a perda da oportunidade, onde tudo poderia ser diferente. Aquela situação poderia não chegar aonde chegou. Está alicerçado pela segunda razão, que é o preço a perda, que é a perda, o preço é a perda em livrar ou minimizar o sofrimento alheio. Deus procurava um só ser humano, diz o texto bíblico, uma só pessoa que se colocasse na brecha. E essa perda em livrar ou minimizar o sofrimento alheio se dá por várias razões que nós vemos no texto. Primeiro, olha só, em um ato de proteção. Deus não encontrou em um ato de proteção, quando ele diz assim, busquei entre eles um ser humano só, que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Amado, da nossa oração, ela levanta o muro. Ela estabelece, né, uma proteção, uma segurança, até mesmo para aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que se encontram em pecado, como em pecado se encontrava Israel. E quantos livramentos Deus não tem dado para os nossos, aqueles que são nossos parentes, aqueles que são nossos amigos, e aqueles que nós não conhecemos, mas como a igreja ora, tem esse exercício vocacional da oração, tem tido um livramento, tem tido uma proteção quando era para sofrer o juízo de Deus. Mas por que não sofreram?
porque alguém estava na brecha e levantou esta proteção. Primeiro. Segundo, em um ato, ele não, a perda de livrar ou minimizar o sofrimento, e por não estar orando, em um ato de proteção. Segundo, em erguer, escrito, em erguer uma muralha. Segundo, em um ato de cooperação, porque o texto diz, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse. Então essa cooperação não quer dizer ou representa que Deus agiria em nosso favor. Deus agiria em nosso favor, e isso seria possível pela nossa cooperação, não cooperação na eficácia da resposta das nossas orações, mas em cooperação em compreender a importância da oração, em compreender a importância de nos voltarmos para Deus, compreender, Deus queria ver, pelo menos como cooperador, o interesse, a confiança e a fé de ter em Deus e que Ele poderia entrar com a sua misericórdia em ação e poupar o povo de Israel de estar sofrendo esta ira. Terceiro, em um ato de livramento de um mal pior. Porque no versículo, nós lemos, ele diz, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse. Poderia ter intervido. Poderia alguém, por oração, evitado que todo Jerusalém fosse destruída. Assim como nossa oração pode evitar que um mal maior aconteça. Porém, quando negligenciamos, aí sofremos a perda, como lemos, de livramento, em livrar ou minimizar o sofrimento alheio. E por último, ainda dentro do segundo ponto, segunda característica, em um ato de perseverança. Terceiro, em um ato de perseverança, quando ele diz assim, é o último, quando ele diz assim, ele diz, de tal autor, que se prontificasse, parte C, que se prontificasse a ficar na brecha. Isso fala de perseverança, um ato de não desistir, um ato de crer que o livramento ele vai chegar, a salvação há de acontecer, o Senhor há de se manifestar. Por quê? Porque você e eu estamos na brecha. Mas quando isso não acontece, nós temos a perda em livrar, ou minimizar de algo pior diante de um sofrimento ou de qualquer outra situação. E para encerrar, terceiro prejuízo, poderíamos citar outros aqui, mas dentro deste versículo, para não sairmos dele, a perda da resposta divina em face da ignorância do alcance do seu poder. Quando ele diz aqui, diante de mim, em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Não era, o Senhor encontrando isso na brecha, não era em favor de um israelita, não era em favor de uma tribo, não era em favor de duas tribos, era em favor de toda a terra, de toda aquela nação. Então a perda, quanto à negligência no exercício da oração, é a perda da resposta divina em face da ignorância do alcance do seu poder. E aqui eu acrescentaria como crivo do canal, neste momento dessa reflexão, também o alcance da sua misericórdia. A perda da resposta. Porque o Senhor disse, aí o Senhor conclui no versículo 31, por isso que, por ele ter procurado e não achado quem estivesse na brecha, quem estivesse, sendo cônscio de que o Senhor estaria atento à sua oração, porque estaria dentro da expectativa de Deus. Segundo, por a questão da perda de livrar ou minimizar o sofrimento alheio, no ato de proteção, no ato de cooperação, no ato
de livramento de um mal pior e no ato de perseverança que se prontificasse. Por toda essa falta de todas essas atitudes em uma pessoa, o Senhor diz: por isso derramarei toda a ira do meu zelo sobre o povo de Israel, e os consumirei a todos do fogo, no meu furor, e eis que sofrerão as consequências de tudo o que planejaram e executaram, que está um pouco antes, como tenho alertado no capítulo, pedido para vocês orar, ler no capítulo 22, ele diz: executaram o mal, sofreram as consequências, eis que sofrerão as consequências de tudo o que planejaram e executaram de mal. Palavra de Yahvé, o soberano Deus, o Senhor. O que o Senhor espera de nós, amados, é a certeza de que Deus ele vai agir em nosso favor. O Senhor ele vai agir. Não desista de manter este altar de intercessão, de manter este altar de oração, seja por alguém, seja por uma família, seja por sua própria família, seja pelo seu país, seja pela terra, pelo mundo. Não cessemos em crer que o Senhor ele está em buscando e ele quer encontrar em você sobre esta condição, em levantar um muro, em perseverar em oração, como diz Paulo ali em 1 Timóteo capítulo 5, orai sem cessar, porque a garantia é certa, a garantia é o que o Senhor vai trazer o livramento, a garantia é que o Senhor vai salvar vidas, é a garantia que o Senhor vai escrever muitos nomes no livro da vida, a certeza, a garantia que o Senhor ele há de responder se ele encontrar sequer um na brecha, porque até o próprio escritor da carta de Tiago ele diz que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. A oração do justo alcança muito, tem o seu valor diante do efeito da oração de um justo. Um justo. Observe que isso nos faz lembrar de Abraão. Sendo ele só, ele conseguiu livrar Ló e a sua família da destruição de Sodoma e Gomorra. E sabe por quê? Porque ele se colocou na brecha. Então que nós venhamos a confiar que o Senhor ele está buscando aqueles que valorizam esse exercício pela qual fomos chamados e vocacionados de estar sobre o altar da oração. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por este momento que até que estivemos meditando sobre este importante assunto. Que o Senhor nos guarde de negligenciar, mas que o Senhor ache em cada um de nós, Senhor, uma constante e uma prontidão em estarmos buscando a tua face, não só em favor das nossas próprias necessidades, tanto espirituais, emocionais, como, Senhor, físicas, materiais, mas também, Senhor, ao levantarmos e mantermos o altar de intercessão, na certeza que o Senhor há de nos ouvir e o Senhor há de dar a resposta, o Senhor há de dar proteção, o Senhor há de livrar de um mal maior, o Senhor há de dar o necessário livramento e atender-nos, ó Pai, em face da tua misericórdia e também da tua longanimidade. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.